Se você chegou aqui nesse canal, talvez esteja se perguntando por que um ex-ateu decidiu criar um canal no YouTube para poder falar sobre a Bíblia. Bom, quase todo mundo que me conhece, né, e me conhece há mais tempo, sabe que no momento da minha vida eu era um ateu e agora, né, como muitas pessoas me conhecem, eu sou um ex-ateu lá dentro da igreja, ou seja, uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo, foi batizado, hoje casado, frequenta a igreja, faz parte do grupo de estudo bíblico e criou um canal aqui no YouTube para falar sobre a Bíblia. Eu acho que uma das perguntas que eu mais respondo para as pessoas é: cara, mas como é que você se converteu? Né? O que aconteceu que você era um ex-ateu e hoje se converteu? Então eu queria dar meu testemunho aqui para vocês do que aconteceu nesse meu processo de vida. E eu sempre gosto de falar para as pessoas que antes de entender, né, como eu me converti, na verdade entender que na verdade não foi eu que me converti, mas entender como que Cristo operou a conversão em mim. Mas é preciso entender também o que aconteceu antes disso daí, ou seja, né, por que talvez eu me tornei um ateu ou assumi, né, a postura de ser ateu. Bom, eu vim de um berço católico, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né, especialmente na família do meu pai. Eu tinha muito contato com a igreja católica, já que a minha avó, ela era ministra de Eucaristia e a casa dela ficava bem de frente a um hospital, onde também tinha um centro, né, de velatório. Então constantemente, eu lembro quando eu era criança, muitas pessoas iam lá na casa da minha avó solicitar a presença dela no hospital para poder levar a Eucaristia naqueles que não podiam sair, ou eventualmente ela entrar em contato, né, com o padre para que ele pudesse ir ao hospital, seja para fazer a extrema-unção, visitar uma pessoa, ir no velório, né, para poder falar um pouquinho para os familiares, dar um conforto. Constantemente também eu ia com ela na igreja para poder arrumar as coisas e organizar. Então eu tenho memórias muito fortes em relação à igreja católica. E aí, por alguns motivos que agora talvez não venham ao caso dizer, mas eu fui me distanciando muito da religião. E eu acho que o principal motivo que me fez isso daí foi por ver algumas práticas religiosas das pessoas que frequentavam a religião. E eu falava assim, mas isso não faz sentido, isso não está muito coerente com o que elas dizem ser o certo. E também por conta das próprias práticas da igreja, eu fui me sentindo cada vez mais distante. E eu acho que o ponto que culminou realmente nesse meu distanciamento da religião, e na verdade não da religião, mas esse distanciamento meu de Deus, foi quando eu entrei na faculdade. Eu sou formado em matemática, né, como professor de matemática, uma faculdade extremamente exata, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter um início, meio, um fim, tudo tem que ter argumentos ali sólidos, e naquela fase da minha vida eu não conseguia encaixar essa lógica dentro de Deus. Mais tarde, né, passado aí alguns anos depois da faculdade, eu nessa posição, olha, não acredito em Deus, Deus não existe, né, não de maneira ali, né, com raiva, mas simplesmente eu falava, olha, Deus não existe, isso não faz sentido para mim. E entrei no mundo do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né, fiz formações na área de coaching, e por conta de trabalhar essa questão do desenvolvimento humano, é muito natural a gente olhar para várias áreas da nossa vida. E sempre na área de espiritualidade, quando eu olhava para aquilo, eu sentia um buraco muito grande, um incômodo muito grande, porque aquela era uma área que eu não tinha desenvolvido. Aquela era uma área que eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Então, eu comecei a buscar isso daí. E aí eu vejo como Deus começou realmente a operar pequenas situações na minha vida até me trazer até aqui. Eu acho que um dos momentos mais marcantes, que acho que pode-se dizer que deu início a esse processo da minha conversão, foi quando eu fui a um evento de inteligência emocional, aquelas imersões de 3 dias, e logo no início do começo do evento, né, o palestrante falando um pouquinho sobre a questão do nosso propósito de vida, e a frase que ele disse foi mais ou menos assim: olha, eu acredito que todo mundo foi criado por Deus com um propósito aqui na Terra, para fazer uma coisa específica dela. Mas olha, se você não acredita em Deus, e essa foi a frase, né? Se você não acredita em Deus, se você não tem uma crença como essa, tá tudo bem. Eu te respeito e eu te honro por isso. Acredita apenas que então talvez você nasceu, né? E o universo talvez conspirou para que você esteja aqui hoje, fazendo essa formação em que você tem sim um propósito, uma coisa que é sua.
Aquela frase dele, eu te respeito e eu te honro por isso, me desarmou as minhas defesas, porque muito constantemente, quando eu conversava com outras pessoas e falava a minha posição religiosa, né, minha visão aí espiritual da coisa, quem era, seja em igrejas evangélicas, né, protestantes, seja na igreja católica, não aceitava muito bem essa ideia de eu não acreditar em Deus e tentavam iniciar um processo de conversão no sentido assim, não, mas você tem que acreditar em Deus, não dá, não, você precisa acreditar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir na igreja, meio que tentando impor isso daí. Daí, tudo bem, foi o jeito que as pessoas conseguiam fazer, talvez, para me apresentar a Deus. E isso me incomodava, porque eu falava assim, não, eu não preciso, né? Eu me colocava na situação de falar, olha, não, desse jeito eu não preciso, tá bom assim do jeito que eu estou fazendo as coisas. Mas a frase daquela pessoa, naquele treinador, aquele dia, né, o Jerônimo Temel, um dos mentores que eu tenho nessa área de desenvolvimento pessoal, aquilo me marcou muito, né? Aquilo conseguiu abrir um pouco o meu olhar para essa questão espiritual, entender que o que a gente está vivendo aqui não é somente matéria, tem muito mais além disso daqui. E aí eu comecei uma busca sobre essa questão de espiritualidade, né? Eu fiz até mesmo um processo de coaching para buscar desenvolver esse meu lado espiritual. E aí, como, né, eu sou um cara ainda muito lógico, muito atento a fatos, que eu gosto de estudar a fundo, eu fui ler e aí no primeiro momento eu entendi que espiritualidade, cada pessoa acaba desenvolvendo um jeito de se conectar nessa questão espiritual, né, dentro das crenças que ela acredita. Então, uma pessoa que, né, seja católica, seja cristã, protestante, seja, não sei, budista, seja espírita, enfim, cada pessoa, ela desenvolve meios de buscar isso que está além do que nós estamos vivendo aqui. E isso é buscar a espiritualidade. E eu fiz isso através de meditação, de leituras. Eu lembro que naquela época eu ouvia muitos podcasts daquela monja Coen, e ela falava coisas muito interessantes sobre o budismo, sobre a questão do respeito. Aquilo me chamou muita atenção. Cheguei aí 2 vezes num templo budista fazer meditação guiada junto com eles, buscando essa questão de preencher aquele buraco da espiritualidade que eu sentia falta aqui, né? E isso foi me trazendo cada vez mais perto realmente da revelação de Deus. E eu lembro especialmente de um amigo meu, Bruno. Ele sempre falava para mim, cara, você precisa ler a Bíblia. Mas olha, lê a Bíblia não pelo Antigo Testamento, começa pelo Novo, que se você ler o Antigo você não vai entender nada e talvez só vai piorar essa situação. E eu acho que de tanto ele falar isso daí para mim, além do próprio testemunho de vida dele, era um cara que ele falava, mas não querendo me impor, apenas assim, cara, vai lá, lê, acho que vai ser bom para você um dia. Se você quiser ir na igreja, cara, a porta tá aberta, me fala, eu te levo lá. E aí eu decidi, né, como parte desse processo, iniciar o estudo da Bíblia. E aí peguei e comecei a ler ali pelo Novo Testamento, né, o Evangelho de Mateus, e logo nos primeiros capítulos ali, né, acho que é o 5, 6 e 7, onde é o famoso Sermão do Monte de Jesus Cristo, né, ali aquilo me chamou muita atenção. Importante dizer que naquele momento, quando eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a ler com um olhar de, olha, existiu uma pessoa chamada Jesus, ele passou aqui na Terra e ele trouxe muitos ensinamentos. Eu não comecei a ler com um olhar acreditando que ele era o Filho de Deus, mas sim que existia uma pessoa. Mas a palavra que ele tinha naquela Bíblia me chamava muita atenção. E aquilo começou digamos, amolecer mais o meu coração, que estava muito duro ainda para essas questões. E aí um outro ponto também que foi muito marcante nesse processo, eu lembro até hoje, eu estava na cama um dia de manhã, já nessa busca, aí estava vendo o Facebook e uma tia minha compartilhou um vídeo de um pastor, um pouco controverso hoje em dia, eu admito, né, o pastor Caio Fábio conversando com o comediante Danilo Gentili. Então eu falo assim, olha, quem me converteu foi o Caio Fábio com o Danilo Gentili. As pessoas dizem, como assim? O Danilo Gentili tem uma história de vida pessoal assim muito marcante, né? Ele perdeu o pai, ele perdeu um amigo muito próximo de uma maneira ali bem trágica. E ele falando esse testemunho, contando um pouco da vida dele, ele falava de um versículo da Bíblia que é 1 Tessalonicenses 5,18, que é em tudo dai graças. Ele falava que mesmo diante de toda essa situação, de toda essa circunstância, ele lembrava que, olha, em tudo eu devo dar graças. E aí o ponto que no final dessa conversa, né, o Caio Fábio falou com ele de uma maneira que me tocou muito. Até preciso talvez assistir o vídeo para lembrar exatamente, mas eu lembro que ele falou aquilo, me chamou a atenção. E aí eu comecei a acompanhar um pouco dos vídeos do Caio Fábio, já estava também acompanhando
ali vídeos de outras pessoas e cada vez com essa sede crescendo cada vez mais de buscar o que é essa questão da palavra de Deus, o que era esse evangelho que todo mundo falava. E aí, um dia, né, que aí acho que esse foi o ponto culminante nesse processo meu, né, de conversão, eu estava viajando, né, eu tenho o hábito às vezes de baixar podcasts, baixar alguns vídeos no meu celular, deixo ali tocando, e tinha uma palestra do Thiago Brunet, já tinha visto ela acho que pelo menos 2 vezes antes, mas eu queria lembrar um pouco daquele tema e decidi baixar de novo. E aí vendo, né, aquela palestra, aquela na verdade pregação dele, teve uma hora que ele falou a frase explicando um pouquinho sobre o propósito de Deus na nossa vida, de como que Ele coloca a gente em situações que talvez não façam sentido, até mesmo situações que vão marcar, pessoas da nossa vida que a gente espera que talvez nos deem amor, mas pelo contrário acabam nos machucando, mas que Deus tem um propósito de tudo aquilo, Ele está cuidando da gente. E quando Ele foi falando aquilo, as coisas meio que foram encaixando na minha cabeça, e aí eu lembrei, poxa, então Deus, você existe, você me colocou aqui por causa de um motivo, por causa de um propósito, e você estava cuidando de mim mesmo quando eu achava que estava distante. E aí meio que fez a conexão, né? E aí no carro, depois de muitos anos, talvez eu fiz a minha primeira oração, não repetindo apenas palavras que as pessoas diziam, mas a primeira oração sincera, que foi bem atrapalhada, do tipo, Deus, eu não sei nem como é que eu falo com o Senhor, mas eu acho que você deve estar me ouvindo. E aí eu comecei a ter uma primeira conversa com Deus. E ali foi realmente, acho que, o marco da minha conversão, onde eu comecei a buscar muito mais a palavra de Deus, a ler com muito mais afinco a Bíblia, e quanto mais eu lia a Bíblia, e aí eu ia vendo que Jesus falava nas palavras dele pelo Evangelho, aquilo foi entrando, né, no meu coração, aquilo foi criando cada vez raízes mais fortes, eu fui me apaixonando pela palavra de Deus, e aí eu comecei a perceber que muito do que as pessoas falavam e praticavam não era o que estava escrito lá. E aí eu falava assim, cara, mas as pessoas falam isso, mas não é isso que ele disse. E aí eu vi que, na verdade, eu fui me distanciando de Deus por conta da religião ou da prática de religião de algumas pessoas que distanciavam, mas o meu problema não era com Deus, o meu problema, na verdade, era com a maneira com que as pessoas se relacionavam com Deus, que para mim não fazia sentido. Mas lendo a Bíblia e lendo diretamente a palavra dele na Bíblia, aquilo foi mostrando para mim que não, Deus ele é muito bom, Deus ele está com a gente, ele tem um propósito para cada um de nós, né? E aí, beleza, foi passando anos, comecei a realmente acompanhar então cultos online, não ia ainda na igreja, me sentia muito desconfortável, até que um amigo meu me chamou, eu fui de novo, aí eu não queria ir sozinho, então sempre perguntava se ele ou a irmã dele, né, o Daniel, a Vanessa, eles iam, então eu acabava indo, até que um dia eu resolvi ir sozinho e comecei a frequentar, me batizei na igreja, hoje sou casado e eu sempre conto para as pessoas que hoje eu só sou casado porque eu me converti. Porque eu conheço a minha esposa há muitos anos, quase 4, 5 anos, só que a gente só foi realmente se relacionar, sair da esfera de amizade quando eu me converti, porque ela já era uma pessoa temente a Deus e para ela era muito importante que a pessoa que ela fosse se relacionar também fosse temente a Deus, e eu não era quando nós nos conhecemos, mas aí Deus operando essa conversão em mim, a gente se reencontrou depois, voltamos a conversar, contei o que aconteceu, a gente foi se aproximando, a gente começou a namorar, a gente hoje está casado, Deus me deu um grande presente, uma grande mulher para eu cuidar, para amar e para respeitar. E esse é um pouquinho da minha história, esse é o processo da minha conversão. Hoje estou na igreja, frequento, faço curso, vou no culto, né, vou no estudo bíblico, busco sempre estar estudando a palavra de Deus. E com isso eu senti uma vontade muito grande de levar isso que é tão bom que eu senti para outras pessoas, porque uma frase que eu ouvi uma vez, nós, né, enquanto cristãos, enquanto pessoas tementes a Deus, que seguem Cristo, muitas vezes a gente é a Bíblia de muitas pessoas que estão longe da igreja. E pessoas que eram a Bíblia para mim, elas não eram uma versão, vamos dizer, que me atraía a ser na Bíblia. E hoje eu busco cada vez mais tá buscando a palavra, entendendo, para ser um bom testemunho para pessoas que estão lá fora, pessoas que estão distantes de Deus, assim como eu estava em algum momento. Então eu sempre, quando alguém fala que conhece, né, alguém que é ateu, que não acredita em Deus, que não vai na igreja, eu falo assim, olha, se quiser passar o contato da pessoa para mim, ou passar o meu contato para ela, se quiser conversar, eu estou aqui,
porque eu já tive nessa posição um dia, eu sei como é, e eu sou um cara bem chato para quem me conhece, eu sou um cara muito crítico, não é qualquer argumento, né, que me convencia e nem que me convence. Então, se eu puder de alguma forma ajudar, eu tô aí. Essa foi um pouquinho, um pedaço talvez do meu testemunho, deve ter muito mais coisas, tem muitos mais detalhes que eu não consigo lembrar, né, tudo agora, mas esse é um pouco da minha história. E se você está ouvindo essa história agora, se por algum motivo você clicou nesse vídeo, alguém te encaminhou, isso talvez tocou no seu coração, e você está com dúvidas, está inquieto com alguma coisa, tem meus contatos aqui no canal, tem minha rede social, manda uma mensagem para mim, vamos conversar. E quem sabe a gente pode aí tirar um pouco dessas dúvidas, e do fundo do meu coração eu desejo que Deus te abençoe grandemente, mesmo que agora talvez você ainda não acredite ou não entenda isso, mas eu oro, né, para que Deus realmente toque no seu coração, que Ele consiga preencher esse vazio, porque tem um vazio aí dentro do seu coração que é do tamanho exato de Deus para preencher, e que talvez nada nessa vida vai conseguir preencher de maneira plena a não ser Ele, tá? Então, novamente, que Deus te abençoe grandemente, e se você sentiu no coração, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que talvez está precisando ouvir essa palavra.